Imagina uma criança que não sabe o que é mal, o que é bem. Assim era Adão e Eva. Então, quando a serpente afirma que ao comerem do fruto, os olhos deles se abririam, ela não mente. Ela não mente. Lê o verso 7, pastor. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então a serpente disse: vai abrir os seus olhos se você comer, sim ou não? E os olhos deles foram abertos. A serpente também disse: vocês vão ser como Deus, sabendo o bem e o mal. E Deus mesmo afirma isso. Agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O que se abre aqui é a consciência moral, é o discernimento do bem e do mal. O que a serpente faz aqui é ocultar a consequência dessa abertura de consciência. E no 11 ainda fala, né? E Deus diz: quem te mostrou que estava nu? Aí, ó, quem te mostrou? Você tá entendendo? Aí eu preciso chamar sua atenção para algo sério aqui, tá? Porque, tipo assim, ó, a serpente disse: certamente não morrerás. Sim ou não? Não morrereis, né? Presta atenção. A serpente disse que os olhos do homem seriam abertos. Quando o homem come, os olhos são abertos. Amém ou não amém? A serpente disse que o homem seria como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus confirma isso, dizendo que o homem é como um deles. É como ele, sabendo o bem e o mal. Amém ou não amém? Só que a serpente disse, Deus falou, se comer, vai morrer. A serpente disse, se comer, não vai morrer. Né? A serpente... A morte era espiritual. Isso. Então, nesse momento, o homem, de fato, não morre fisicamente. Então, a serpente não mente nessa parte, mas mente na outra, porque Deus não estava falando da morte física imediata. Ok? Então, o homem vai morrer agora, não só fisicamente, porque ele vai se distanciar de Deus, eu já falei sobre isso, agora é necessário a morte, mas ele só não morreu imediatamente, mas a morte espiritual aconteceu e começou a desencadear de morte física. Então, a serpente falou um monte de verdade ou não falou? Falou, mas ela introduziu no meio de tantas verdades uma fração de mentira. Essa é a estratégia do diabo. Perceba algo, o diabo não entra na igreja ou na vida do crente com mentiras escancaradas, não, irmão. Qual que é a tática dele? E sempre foi distorcer a palavra de Deus, misturando mentiras com afirmações corretas, para que a mentira pareça verdade. A estratégia dele não mudou. Pegou ou não? Se você entendeu isso, comenta aí no chat. A estratégia do diabo não mudou. Ele não vai ficar criando doutrinas falsas escancaradas, não. Ele vai corromper as verdadeiras. Como, pastor? Ele não inventa uma nova Bíblia. Ele distorce a que já existe. Ele deturpa a que já existe. Comenta no chat. O diabo não inventa uma nova Bíblia. Ele deturpa, ele distorce a que já existe. E para que essa deturpação aconteça, funcione, ela precisa ter elementos reais, plausíveis, que convençam aqueles que não têm conhecimento. Irmão, nós estamos vivendo o tempo do fim. E o que Paulo adverte a Timóteo é crucial para entender esse cenário aqui. O cenário que estamos vivendo, tá? E o que está acontecendo no Éden. Segundo o próprio Paulo, um dos sinais dos últimos tempos será a multiplicação de mestres. Mas não é mestres da verdade. Não. Paulo diz que multiplicar-se-ão mestres segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, mestres que ensinarão aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que Deus mandou dizer. Eles não serão fiéis à palavra, eles serão fiéis ao seu público. Serão mestres que massageiam o ego, mas não pregam a cruz. Serão mestres, serão homens, né, eloquentes, homens populares, carismáticos, mas que não têm compromisso nenhum com a verdade. Vamos ler esse texto? Quero te mostrar. Vai lá, pastor, abre aí, pessoal. Okay. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. É isso aí, o diabo não inventa uma nova Bíblia, irmão. Ele corrompe a que já existe. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que has de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Perceba o que Paulo está afirmando. Jesus julgará na sua vinda e no seu reino. São duas coisas distintas. Essa é uma informação importante para nós. O julgamento de Cristo está conectado tanto no momento do seu retorno, quanto ao exercício do seu governo. Verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Virão dias, esse dia já chegou, irmão, em que muitos não suportarão a sã doutrina, terão comichões nos ouvidos, coceira. O que é isso, pastor? Uma ânsia por ouvir aquilo que lhes agrada. O ego, que enche o seu ego. E o que farão?
amontoarão mestres. Observe, amontoarão, ajuntarão. O que isso fala? Isso indica uma abundância de mestres e doutores. Surgirão, irmão, mestres aos punhados aí, pregadores, professores se multiplicando para atender às demandas do povo, dos ouvintes, que desejam ouvir somente aquilo que alimenta os seus próprios desejos carnais. Entra na internet para você ver, é um monte de gente que tem bom argumento, irmão, só que são falsos mestres. Essa multiplicação de pessoas querendo ensinar na internet é uma evidência clara da atuação do diabo. Então, a estratégia do inimigo nunca foi confrontar abertamente a palavra de Deus. Ele raramente nega a Bíblia diretamente. O que ele faz? Qual que é a tática dele? Distorção. Ele altera a verdade, inserindo pequenas doses de engano. Para poder esse engano ser eficaz, ele mistura com pitadas de verdade. É isso que ele faz. E assim muitos acreditam numa mentira, porque ela está cercada de elementos verdadeiros. Pega uma dose de mentira, coloca ali. O engano está na aparência de santidade, que parece verdade. E é justamente aí que mora o perigo. Você ouve, e aí, como não tem discernimento, você acredita. Então, o que o diabo faz, irmão? No meio de 10 ensinos que você ouve, 9 é verdade e 1 é mentira. É só uma dose. Essa é a estratégia do diabo. Sempre foi e sempre será. E qual que é o verdadeiro plano do inimigo para paralisar a igreja? A sua estratégia é inserir um ensino distorcido dentro da própria igreja. Um ensino que, ainda que seja corrompido, contenha pitadas de verdade. Consegue entender? Tá fazendo sentido para vocês? Nem tudo que a serpente falou, irmão, para Eva lá no Éden foi mentira. Pelo contrário, ela usou a verdade com o propósito de enganar. Você está conseguindo pegar ou não? O diabo sempre vai usar essa estratégia, pastor. Tirar a conexão do espírito. Para tirar a conexão do espírito. Essa é a estratégia maligna que começou lá no Éden e permanece até hoje. Você vai ver um monte de gente aí. Você viu essa era de coach que veio? Nada contra os coaches. Mas, irmãos, o tanto deles que fez crente desviar não está escrito. Uma geração de pastores, de pregadores, de falsos mestres, irmão, ensinadores de Bíblia na internet que não tem nem pastor, que não tem uma cobertura espiritual. E uma hora dessa aqui no curso eu posso falar com você sobre cobertura espiritual. Nós podemos gravar uma aula só sobre isso. Tenha muito cuidado com quem você ouve, porque não existe ensino neutro. Eu repito, não existe ensino neutro. O que é que eu faço quando eu vou ouvir alguém? É saber se essa pessoa é exatamente comprometida com a palavra de Deus, se ela verdadeiramente tem compromisso, irmão. Tem pessoas que não têm compromisso com a palavra, e aí quer ensinar Bíblia na internet, ou por aí, mas não tem compromisso com a palavra. Não honra ninguém, não honra a liderança. Quer falar de Bíblia, mas não tem princípio de honra. A maioria desse povo está comprometido com fama, com status, com dinheiro, com like, em agradar o seu público, com comércio. A maioria, irmão, estão interessada apenas em promover a sua própria imagem e usa a palavra de Deus como ferramenta para esse fim. De pessoas assim, você que é aluno nosso aqui, mantenha distância, queridos. Fique longe. Por quê? Porque embora essas pessoas não sejam o próprio diabo, elas se tornam instrumento dele. E através delas, é fácil que o diabo introduza um ensino errado em nossa mente. E o ensino errado sempre gera um comportamento errado, porque toda ação, todo comportamento é fruto de uma crença. O jeito que você se comporta é resultado de uma crença. O jeito que eu me comporto é resultado daquilo que eu creio. Eva comeu do fruto porque acreditou que podia. O ensino distorcido levou a um comportamento desobediente. Cuidado com quem você ouve. Cuidado. Cuidado. Irmãos, aqui, ó, falar algo para você. É muito fácil reconhecer um falso profeta. É muito fácil reconhecer um falso pastor. É muito fácil reconhecer um falso pregador. É muito fácil identificar um falso Cristo. Mas e um falso mestre? Esse é difícil, irmão. Só outro mestre que não seja falso e que esteja preparado consegue identificá-lo. O falso mestre usa versículos verdadeiros para ensinar mentiras convenientes. E o nosso curso, a Sala Genética Divina, nasceu com esse fim, em cima desse entendimento, para combater os falsos mestres e ajudar os nossos irmãos pequeninos na fé. Então, você está fazendo esse curso aqui, você tem que ter no coração algo. Eu estou fazendo esse curso não é só para o meu elevo espiritual. Não.
Estou fazendo esse curso para combater as heresias, combater os falsos mestres, combater o fermento.